Muito bem. O entendimento da Igreja Reformada é que a Igreja Reformada deve continuamente se reformar à luz da Palavra de Deus. Esse foi o grande desafio, né, proposto pelos reformadores lá do século XVI. A Igreja deveria se reformar. Várias foram as tentativas de se reformar a fé da Igreja. A fé da Igreja sofreu uma sequência muito grande de tentativas de reforma, né? Desde os movimentos heréticos lá que combatiam a cristologia ortodoxa no século I, II, III, que fez com que a Igreja então produzisse os seus famosos credos, né? O credo apostólico, o credo niceno, o credo lá de Constantinopla. Todos esses credos importantes mostram que a Igreja, sempre que ela foi desafiada a reformar a fé, ela optou por manter-se fiel à fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Só que lá no século XVI, então, ela percebeu que havia acontecido um acúmulo de ensinos humanos, tradições humanas sobre a vida da Igreja. A Igreja havia perdido aquela vitalidade essencial, como vemos ali no livro de Atos. E os reformadores, todos eles líderes espirituais da sua época, perceberam então que era a Igreja que precisava se reformar. Então, na cabeça deles, eles então voltaram os seus olhos para a Escritura. Por isso que um dos lemas da reforma também é ad fontes, né? Vamos de volta às fontes. Então eles voltaram para as fontes, para a fonte da Escritura, e tentaram então retirar da Igreja todo aquele acúmulo tradicional, toda aquela dureza institucional, né? Todos aqueles ensinos assim que não correspondiam ao ensinamento direto da Sagrada Escritura. Isso foi revolucionário para a época, inclusive impactou no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento econômico, político de várias daquelas nações que estiveram sob a influência da Reforma Protestante. E dali o movimento reformado irradiou para o mundo inteiro, criando algumas das tradições evangélicas e protestantes que temos hoje, né? Inicialmente haviam 4 tradições reformadas, que era a Igreja Luterana, ligada ao movimento que Lutero, obviamente, ali empreendeu na Alemanha, a Igreja Inglesa ou Anglicana, né? Que foi o começo da Reforma nas Ilhas Britânicas, a Reforma Calvinista, centralizada ali no país da Suíça, né? Em Genebra especificamente falando, e a Reforma Radical com os anabatistas, que também tinham ali a sua proposta, né? E depois dali, todos esses ramos se espalharam pelo mundo inteiro, né? Dando origem a várias denominações evangélicas pelo mundo todo, né? Especialmente as mais conhecidas sendo as igrejas luteranas, conforme eu já citei, anglicanas, presbiterianas, as igrejas batistas, né? As igrejas menonitas, e depois uma série de outras denominações que saíram desses ramos aí principais. O fato é que se nós fizermos a mesma análise que os reformadores fizeram lá no passado, hoje as igrejas evangélicas modernas também tiveram um acúmulo de tradições e de ensinamentos que não se encontram diretamente fundamentados na Bíblia Sagrada, né? A gente vê hoje que a igreja precisa novamente fazer aquele exercício de buscar uma nova reforma, e a gente vê isso até de forma otimista, né? Porque no mundo todo, especialmente no Brasil, está ocorrendo aí um redespertamento no interesse da boa e sadia teologia reformada, as pessoas que vão estudar a Bíblia para poder falar o que a igreja deve crer, como a igreja deve viver hoje, né? O Brasil hoje vê uma feliz coincidência, né, com os tempos da Reforma, porque na época da Reforma Protestante, a Reforma vem logo na esteira de um evento muito famoso, muito popular,
que foi a invenção de Gutenberg, da prensa tipográfica, né? Quando agora a reprodução de livros não dependiam mais de copistas que tinham que escrever toda uma nova cópia de um livro. Agora ele podia produzir livros em série, lá na época, lá ainda no século XV, e com o advento então da prensa e dos livros modernos como nós conhecemos hoje, aí a reforma cresceu muito. A reforma divulgava suas ideias, expandiu a sua influência por todo o continente europeu. Hoje, por causa das redes sociais, das mídias, uma nova forma de comunicação também, a reforma reencontrou sua voz. O Brasil, pense bem, o Brasil, que é um país assim predominantemente católico, né? Foi influenciado pela fé católica durante tantos anos, 500 anos da sua história. Hoje ele tem sido profundamente impactado pela teologia reformada, agora transmitindo a sua voz através das mídias sociais. Então a gente encontra na internet páginas e páginas que comentam a respeito de estudos bíblicos, de teologia, páginas de debate teológico, onde as pessoas podem, inclusive, tirar suas dúvidas. Mas, enfim, o fato é que hoje, nós, como brasileiros, vivemos uma religiosidade evangélica bem característica nossa, que importou alguns conceitos até de outras religiões, não sei se para bem ou para mal, né? A minha opinião pessoal é que deixou misturar muita coisa. Mas hoje a gente está observando essa sede das pessoas resgatarem uma identidade confessional reformada, né? E o que tem guiado esse trabalho é uma série de pessoas, líderes cristãos, até então desconhecidos, pastores fiéis e singelos lá no seu ministério local, que ao se utilizarem das mídias sociais passaram a ser então referência, né, para o pensamento, para o cenário evangélico brasileiro, né? Muitas pessoas conhecem aí líderes agora influentes como o pastor Paulo Júnior, né? O reverendo Augusto Nicodemos, né? Hernandes Dias Lopes e outros mais, né? Por que não dizer até alguns internacionais também, né? Que estão ocupando aí o cenário, têm feito o seu trabalho, dado a sua contribuição, e Deus tem abençoado ricamente esse trabalho. Mas, num resumo, ou em resumo, a ideia é que sim, a igreja brasileira ela precisa de uma reforma, porque a igreja cristã como um todo nunca vai poder, né, abrir mão de estar nesse processo contínuo de se reformar, contínuo de estudar a Sagrada Escritura, um processo de redescobrir as verdades bíblicas e aplicá-las aí ao nosso tempo, ainda mais no nosso país, né? Uma das consequências diretas da reforma protestante, por exemplo, foi o ensino de uma administração austera dos bens públicos, né? É por isso que a gente vai ver aí os países reformados são países em que a autoridade civil ela trata com muito respeito, né, com muito cuidado os bens públicos. E o Brasil precisava urgentemente, né, aprender essa lição da reforma, né, no nível até administrativo de seu governo, de seus assuntos civis e tudo mais. Mas são várias as lições que a reforma tem para dar, porque são várias as lições que a Bíblia Sagrada tem para transmitir para a nossa vida pessoal, familiar, nossa vida na ética do trabalho, na nossa vida eclesiástica e também na dinâmica social que nos cerca, tá certo? A minha palavra é de encorajamento, né? Continuem estudando a teologia reformada, continuem estudando a Bíblia, né? Que nós possamos cada vez mais ser aí os sucessores dos reformados, né? Sermos a voz da reforma agora no século XXI.